Está entrando no ar o Genius Cast, o podcast oficial do Genius House, e comigo aqui hoje, no primeiro encontro nosso, que é essa mesa que vai ser de grandes parceiros, grandes empresários, recebendo aqui hoje Artêmio Picanso, né, o Diego Bass, que está com a gente nessa empreitada, e o nosso amigo Hennig, que é empresário junto com a gente, sócio de algumas empresas aqui, que vai falar um pouquinho para todos vocês hoje de empreendedorismo, né, de RH, tem uma porção de coisas aqui. Eu quero perguntar primeiro aqui, quem é o Artêmio Picanso? Vamos lá. Meu nome é Artêmio Picanso, eu sou advogado, empresário. A gente faz estruturação de empresas, né, relacionadas a criptoativos, abertura de offshores, planejamento empresarial. E também estamos com a nossa Universidade Blockchain, que é uma plataforma de ensino justamente para fomentar negócios em tecnologia. Porque a gente acredita muito nisso. O cenário de pandemia veio para mostrar que a gente precisa estar um pouco além do nosso estado e ter uma capilaridade aí a nível Brasil e a nível internacional. Olha só, isso aí é um pouquinho do Artêmio Picanso. Agora eu quero ouvir também um pouquinho do Diego Bass. Diegão, e aí? Quem é o Diego? Meu nome é Diego Bass, é um prazer estar aqui nessa mesa maravilhosa, com grandes pessoas incríveis, né? Hoje o Diego ele atua na área de consultorias e mentorias empresariais, né? Estou aqui recebendo o convite do Alexandre Godoy, esse empresário fantástico. E hoje nós vamos falar para você muitas coisas sobre empresas, sobre pessoas, sobre gestão. Então, sugiro para você que está aí vendo esse podcast, pega papel, pega caneta, que nós vamos dar início ao Genius Cast. Se liga que vem novidades para você. Olha só, rapaz, esse é o Diegão, vai aprender muito com ele, todo mundo aqui. Eu quero agora dar a palavra para o meu amigo Hennig, um cara que é fantástico também, como todos nós estamos aqui na mesa, que vai passar um pouquinho do conhecimento dele para a gente. Show de bola. Obrigado, Alexandre, Artêmio, Diegão. Mesa de peso, né? Mesa de peso mesmo, que tá todo mundo acima de 90 quilos aqui, né? Menos eu, hein? O GenCast é muito bom, como o Alexandre disse, a gente iniciar esse projeto que vai receber muitas pessoas aqui conceituadas e empresários que estarão com a gente, né? Lá serão membros do Genius Club, que está vindo aí também, né? E como o Diego disse, a gente vai abrir, vai destrinchar alguns parâmetros das empresas, as dores dos empresários, falar um pouquinho aqui para vocês do que a gente passa no dia a dia, nas empresas, lá na Provec também, e esperamos ajudar aí a tirar dúvidas e para a gente fomentar ainda mais esse mercado do empreendedorismo, do empresariado. Olha só, rapaz, essa mesa realmente é uma mesa pesada, mas falar para você, eu não estou acima de 90 essa mesa realmente estou tranquilo. Mas falar para você, eu não estou acima de 90 quilos, tá? Estou tranquilo. Acho que o Diegão também não tá, né, Diego? Não. Então tá tranquilo. Então, sobrou para nós dois. E eu quero saber de vocês, qual o futuro pós-pandemia? Alexandre, tá aí, uma incógnita, né? Só que o mercado está mostrando para a gente que está mais acelerado do que os especialistas previam. Muitos aí falavam que era a partir de 2030. Então veio o home office, as empresas tiveram que se adaptar. Algumas já estavam preparadas, assim eu falo muito a Provec, né? A gente até nós mesmos aqui. Até nós mesmos, a Provec conseguiu através aí a gente na primeira semana já colocar todo o nosso time em home office, né? Graças aos sistemas já implementados na empresa. E alguns especialistas falam aí, né, que vai ter muita mudança até 2026. Mas eu acompanhando essa turma, inclusive parceiros aí, né, que estão com a gente, o Renatinho lá, do Metaverso, e tem o Artêmio, que vai falar um pouco sobre esse mercado aí gigantesco. E aproveitando, vou passar a bola para o Diegão, né, dentro da sua especialidade, como o mercado home office cresceu, né, e esses pilares que as empresas precisam ter. Isso aí foi realmente impactado, meu irmão? Foi demais, porque o cenário de pós-pandemia, ele é um cenário que acelerou tudo. Exemplo, acelerou o quê? Banco digital, marketing digital. Hoje, para a gente observar, se você observar no mercado, hoje um gestor de tráfego, social media, são as profissões que o quê? Que não tem faculdade disso. Não tem lá faculdade, formação em social media ou gestão de tráfego. Então, o que aconteceu? A tecnologia ela acelerou. E nisso gerou o quê? Um mercado competitivo. Então, tudo que cresce demais vai chegar um momento que gera escassez. E qual que é uma coisa que tem que ser trabalhada dentro das empresas? Esses pilares. Então, a empresa ela é composta por quê? Por 3 pilares que a gente chama de pirâmide empresarial, que é o sistema tático, né, que são os supervisores, coordenadores. Tem o sistema operacional,
que são aquelas pessoas que estão lá na operação, né? Na logística, no atendimento, né? No chão de fábrica, né? Que é chamado. E tem um sistema estratégico, né? Que são sócios, diretores, executivos. Então, a empresa, ela navega nesses 3 pilares, né? A empresa ela tem que ter essa estrutura. E uma analogia que eu gosto de fazer muito é o quê? Toda empresa ela funciona como se fosse um time de futebol. Toda empresa ela tem o quê? Tem um atacante, tem um centroavante, tem um goleiro, tem um zagueiro, tem um técnico. Então, cada parte do time, ele funciona como se fosse cada parte da empresa. Então, vamos pegar um exemplo. Aconteceu a pandemia. Muitas pessoas que não se reinventaram, muitos empresários, eles quebraram. Mas as pessoas que estavam preparadas, exemplo, como a Amazon, como a Magalu, como aquela plataforma de gravação de vídeo, que é o Zoom. O Zoom Cresceu demais. Por quê? Porque já estavam preparados para essa tecnologia. Para esse futuro, né? Para esse futuro. Então, o que aconteceu? Empresas que estavam preparados, veio a pandemia, acelerou e lucrou. As pessoas que não estavam preparadas, os empresários, fez o quê? Quebrou. Saiu do mercado. Então, quem estava quebrando, só acelerou o cara que estava quebrando. E teve alguns que ficou ali na gangorra, né? Que agora estão se reestruturando e buscando criar esses pilares dentro da empresa para não acontecer outro problema, outra pandemia vir e eles ser pegam aí com aquela famosa frase, né? Pego de calça curta, como diz lá aqui no Goiás. Então, essa parte da empresa, esses pilares, eles são muito importantes porque se o time de futebol tem as pessoas certas, mas precisa colocar no lugar certo. Então, tem gente que está dentro de uma operação, mas que não tem fim de operação. Mesma coisa, exemplo, o goleiro. O cara que ele atua no gol, ele atua na defesa. Então, ele está na defesa. O cara que atua no ataque, ele está o quê? Ele para fazer gol, para ir à frente, para articular, para ser um cara mais de ação. Existe a pessoa que está no meio, que vai fazer o quê? O papel de centroavante, vai pegar a bola e vai passar, ou às vezes vai recuar. Então, muitas empresas hoje precisam o quê? Se adequar a esse time, colocar pessoas certas, no lugar certo, engajar, treinar e fazer aquela empresa ali o quê? Girar, até fazer o quê? A bola chegar no gol. E como que a empresa ela vence? Muitas empresas elas precisam de quê? Vencer jogos. Por exemplo, hoje você bateu uma meta, você venceu um jogo. Sim. Né? Você tem uma meta, você tem uma estratégia, você atingiu, você venceu, um ponto positivo. Né? No jogo original, o quê? 3 pontos. Mas existem jogo que você vai ter que perder. E quando o cara perde, o que ele vai ter que fazer? Pega o time, reúne, treina, muda a estratégia e vai para frente. E muitas estratégias, para você que está assistindo, aí você vai ter que ir no Gênesis Connect, que vem novidade para você. É isso que eu ia perguntar para você. Como que a gente sabe onde colocar as peças, né? Porque é um jogo de futebol, Sim. né? Um time de futebol. Para mim saber Você entende como um que eu pouco, sei. né? Você entende um pouco. E o incrível é que nós estamos levando a gestão empresarial para o futebol. Isso né? é Olha para você ver importante. que loucura. Né? Então, quer dizer, os empresários, a gente espelha de um time dentro do campo. Né? Show. E aí nós estamos levando o modelo empresarial para fora do campo no futebol, né? Que o time de futebol, os times, eles não são administrados como empresa, né? Eles são administrados precariamente. Então, isso que está acontecendo hoje com as SAFs, né? Isso a gente viu agora, né, recentemente. Isso. A SAF entrou agora, para você ver como é que a gente está precisando de ter realmente a profissionalização em qualquer área. Com certeza. Então, a SAF veio recentemente para ajudar nisso. A gente viu agora a recuperação judicial do Cruzeiro. Cruzeiro. O Cruzeiro já fez uma SAF ali para fazer a recuperação judicial, muito ali com a mão do Ronaldo, que é um excelente gestor, né? Não tem como falar. Além de ser um excelente jogador de futebol Esse é também. um fenômeno, cara, né? O cara trouxe o fenômeno nosso. Então, a gente está levando essa administração empresarial para fora do campo, dentro do futebol. Né? Isso é importante. Então, quer dizer, as coisas se ligam, né? Então, e como eu vou saber para colocar uma peça? Por exemplo, eu quero colocar um cara no meio do campo da minha empresa para organizar. E qual que é a função? Como que a gente descobre isso, Diego? Show. Sabe? Existe algo que todos nós aqui precisamos entender, inclusive você que está vendo esse podcast. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Por exemplo, o jogador ele é uma pessoa. O treinador precisa conhecer o jogador. Existe até um filme que chama O Homem que Mudou o Jogo. Cara, pensa um filme fantástico, porque o que ele vai pegar? Ele vai pegar jogadores Que estão ali extremamente... O cara tá parado, mas o cara tem muito potencial, mas o cara não é visto. O cara não é validado, o cara não é elogiado. Então, dentro de empresa,
você tem que validar. Ó, parabéns, você acertou. Assim também é no campo. Então, o jogador certo, você tem que colocar ele na posição certa. Mas como que eu vejo o jogador certo? Você tem que estudar de pessoas agora. Por exemplo, o goleiro. Você não vai colocar um cara no gol com 1,60 m. Não faz sentido, é lógico. Então, você olhou para aquela pessoa, 1,60 m, poxa, esse cara não cabe no gol. Geralmente, ele é bom o quê? Para lateral. Pequeno, mas que é o quê? Que corre muito. Um exemplo disso, o Daniel Alves. Corre demais. Mas vamos pegar exemplo, Cássio. O goleiro que foi um goleiro do Corinthians. O cara alto, com o braço, né, a envergadura do braço do cara grande. Então, o que você tem que pensar? Essa pessoa, ela tem um perfil certo para estar no gol? Primeira coisa. Agora eu vou levar para o lado empresarial. Dentro do lado empresarial, existe 4 tipos de perfil comportamental. Dominante, influente, estável e conforme. Você quer um cara para comercial, o cara tem que ter o perfil influente. Tem que saber conversar, tem que saber persuadir, tem que saber falar, né? Ele tem que saber o quê? Levar a atenção do público. Assim é no jogo de futebol. Você tem que saber que aquele cara, ele está capacitado, habilitado para ele estar ali naquela função. Isso. E assim você usa isso nos outros jogadores também, entendeu? Eu acho assim também, só complementando o que ele falou, uma coisa interessante. É um papel nosso, né, como gestor, a gente desenvolver no nosso colaborador o senso, né, de liderança. Eu falo que o bom coordenador, o bom empresário, ele desenvolve novos líderes. Ele está capacitando isso. E existem técnicas para isso. A gente tem ali, por exemplo, um PDI, um processo de desenvolvimento individual, que a gente vai mapear como é que aquela pessoa, qual que é o perfil dela, para onde ela vai colocar, por quê? Às vezes você tem um avião ali na mão, mas ele é um avião operacional. Ele não é um avião de venda. Cabe a quem? Cabe ao próprio gestor ali, o dono da empresa nesse momento, ele ter essa habilidade, essa escuta empática, com feedbacks, com ferramentas de feedback assertivo, desenvolver, saber onde que esse cara pode ser melhor encaixado. Fala assim, eu vou aproveitar as potencialidades. É uma coisa que eu ouvi quando fiz gestão, foi uma provocação interessante. Todos nós nascemos com um dom. Qual que é o seu? Qual que é o que todo mundo está aqui nos ouvindo? Essa é a grande pergunta da vida. Da feita que a gente descobre, aí com a potencialidade disso, a gente focando, a gente atinge o extraordinário. Porque se a gente ficar trabalhando o que não vai sempre ser medíocre de mediano. Com certeza. Ele nunca vai atingir o que aquela pessoa pode dar de melhor. Qual é o papel do grande líder, do grande empresário? Ele identifica na sua equipe, ele cria uma cultura organizacional de meritocracia, de crescimento, para que aquela pessoa possa se desenvolver nas melhores habilidades que ela possui. Então, acho que é esse o nosso papel. Acho assim, a gente, como nosso grande desafio é descobrir e falar assim, peraí, meu colaborador é bom como? Mas existe técnica para isso. A gente vai ver isso tudo também na E o grande problema dos empresários, que, quando a gente quer promover ou valorizar algum funcionário, né, algum colaborador, por exemplo, nós temos um exemplo claro que lá atrás aconteceu na Provec. A nossa recepcionista era muito boa de serviço, atendia muito bem, falava muito bem, e era uma pessoa muito espontânea, ela muito boa de serviço. E nós promovemos ela para ser líder de um departamento. Mas aí nós não estudamos o que ela realmente era, qual que era o perfil dela. E aí nós perdemos uma grande colaboradora por isso. Né? Então já tivemos inúmeros casos. Então é o quê? Por isso nós precisamos de estar sempre aprendendo, né? Sempre buscando conhecimento como líder, para que a gente consiga realmente fazer a coisa mais correta, não é isso? Isso mesmo. E o que eu assim, na verdade, aproveitando que o Diego falou, o Artemio, eu acho que o grande desafio do empresário, ele se conhecer também. Exato. Ele entender o que ele é bom, né? Porque tem muita gente que fica perdendo muito tempo em corrigir o que é ruim e esquece de potencializar o que ele é bom. E assim, o empresário, às vezes, ele tem que entender que ele também envolve uma pessoa por trás daquele CNPJ, ele tem crenças limitantes, ele tem situações que vieram tanto no seu código genético ou no ambiente que ele viu. Então, assim, a gente vê muitos funcionários que conseguiram ter um aporte, pegou um acerto na pandemia, antes pandêmico também, né? E foi abrir o seu próprio negócio. Só que aonde ele se esbarrou? É porque ele precisava gerir um negócio. Ele não precisava gerir uma função. Então, o cara que virou empresário, né? Ele era um empreendedor, que empreendia, às vezes, dentro de outro negócio. Quando ele pegou ali e vestiu o CNPJ, por isso que muita empresa quebra. Porque aí ele não vai conseguir produzir aquilo que ele é bom. Então, aproveitando o que o Diego falou, eu reitero, o empresário ele tem que entender que existe ferramenta
para ele desenvolver a empresa dele. E ele tem que parar, se desculpa até o termo, de ser besta, de achar que vai cair um milagre, que ele vai conseguir com energia. Se a gente tem provas que são aplicadas dentro de cada negócio que a gente faz parte, que em algum momento, pô, cara, eu tenho que fazer isso aqui. Né? Então, assim, a empresa tem que investir, sim, num recurso humano, num departamento pessoal. E às vezes ele fala assim, é caro, eu não consigo, e fica gastando dinheiro com turnover alto, né? Chega lá, manda um funcionário, o cara faltou o serviço, já manda embora. Aí ele vai lá e ele vai ter que cumprir, vai ter que cumprir a função. Às vezes ele quer fazer a parte ali totalmente do operacional, ele quer ficar ali na frente de caixa, ele quer ir lá atrás da palpite, ele quer opinar ali na ponta, e ele escolheu ser empresário, né? Então, assim, o empresário tem que entender que as ferramentas existem, elas são eficazes, e quanto mais rápido ele se adequar às ferramentas, ele vai conseguir ter crescimento. E é isso que a Genius House veio, né, para dar esse acesso que a gente vive no nosso negócio. Então tem a famosa skin the game, né? A gente sofre aqui todo dia com isso. Então a gente tem prova real de mostrar que esses serviços são eficazes para o crescimento da empresa. E Reni, eu acho assim, como você falou, e finaliza esse assunto, eu acho que é para a gente passar para o próximo, que eu acho que é interessante o seguinte. O que mudou minha vida, eu falo muito disso, foi quando eu fui fazer gestão. Por quê? Naquela altura, eu era advogado de empresas. Eu advogava para empresas aqui em Goiânia, né? Contra o PROCON. Porque um dia eu fui do PROCON. Eu falei assim, peraí, tá? Tem alguma coisa aqui que dá para te ajudar, meu amigo. Eu comecei a advogar para empresário. E aí é um ponto que quem está nos ouvindo, ele precisa desenvolver. É um senso de autocrítica. O que eu vi? Eu falei assim, peraí, eu sou um advogado. Para eu conversar com um empresário, como é que eu vou sentar na mesa com esse cara que tem anos de vivência e discutir da empresa dele, como é que eu posso melhorar ela, se eu não souber processo? Com certeza. Aí eu fui fazer gestão. Nisso, o que a gente aprende? Primeiro, a gente tem ali, que eu já expliquei, do PDI, nós temos disciplina de execução, a metodologia fantástica de aplicação em que você tem 92% de assertividade worldwide. Então, você não tem como falar, números não mentem. Gosto muito disso, números não mentem. E aí a gente começa a analisar o perfil. A gente começou a fazer muito psicologia positiva, escuta empática, inteligência emocional. Por quê? A partir daí eu começo a alavancar meu negócio. E aí a gente pode fazer o quê? A fase de transição. Gente, eu falo assim, mas é caro pagar um MBA. Ok, mas tem muito material gratuito. A gente estava até discutindo hoje, né, Alexandre, vendo os livros aí. Cara, esse é bom, esse é ruim, esse é bom. Tem muito livro bom, cara. E assim, barato, literatura barata. Baratíssimo. Eu acho que hoje a gente não está vivendo... A gente vive uma era do excesso de comunicação. Não é nem a falta, a gente tem excesso. É saber filtrar, peneirar. Se você não sabe, o papel nosso é esse aqui, ajudar vocês. Ó, falar, isso aqui vai, aqui é bom, uma leitura de cabeceira. Por quê? Eu só consegui me reinventar por isso. Eu comecei a desenvolver, ano após ano eu faço essa metodologia comigo mesmo do quê? Pode ser maravilhoso o ano. Maravilhoso o ano. Mas o outro ano tem que ser melhor. Total. Você não pode estar morno. Não pode. Não pode estar morno. Na empresa eu gosto de usar uma metodologia de mercado. A gente fala que o gráfico está lateralizando, está de lado, andando de lado. Não pode. Você está andando de lado, está errado. Você tem que estar crescendo. Pegando esse gancho que o Artem estava falando, e também pegando o gancho que o Renin falou, o que você tem de bom, você potencializa. O que você não tem, você faz o quê? Você compre horas, você corrige pega outra pessoa e você se policia. Então vamos pegar um exemplo. Eu, quando eu trabalhava com elevador, limpei chão de elevador, né? Entrei como estagiário, e o que eu aprendi? Cara, eu preciso aprender do início. Preciso aprender do chão mesmo, de fábrica. E o que eu percebi? Tinha um engenheiro, que o nome dele é Jorge Aloísio, que ele é um grande amigo meu, e eu vi que ele tinha um autoconhecimento, sabe, Artemio? E eu peguei e falei assim, cara, eu quero aprender com esse cara. O que eu percebi? Esse cara é bom em gestão. Esse cara é bom em metodologia. Esse cara é bom para ensinar. O que eu fiz? Eu pegava meu caderninho de estagiário e anotava tudo. Ajuste, fazendo muitas coisas. E o que eu percebi? Cara, ninguém começa grande. Não. Esse cara não começou grande, Reni. Total. O que ele começou? Ele começou também baixo. Aprendeu um ajuste, aprendeu outro. Igual, tenho certeza que quando o Alexandre foi colocar a Provec, não tinha cliente, mas veio o primeiro cliente, veio o segundo cliente. Então, o que eu aprendo aqui? Dá o primeiro passo, mas
saiba o que você é bom. Por exemplo, o Artemio tem algo que ele é bom. O Reni tem algo que ele é bom. O Alexandre tem algo que ele é bom. Igual eu sempre falo pro Reni, eu falo assim, cara, você é o garoto propaganda. Você é o cara que ele chega e ele traz energia e ele fala, cara, vamos gravar um vídeo aqui, vamos gravar uma selfie, vamos gravar um story. Então, ele tem esse fim do quê? De comercial, de ir, de contagiar. E isso, o que ele vai ter que fazer? Bum, potencializa. E o que ele não consegue, o que ele vai fazer? Opa, vou policiar, isso aqui eu não sou bom. Então, exemplo, existem muito líder centralizador. Esse é o principal problema. Então, assim, muito líder centralizador, o que ele vai fazer? Ele vira escravo, né? Joga pra mim que eu aprovo e eu vou fazer. E aí que tá um problema, quando o cara sai da empresa... Para tudo. Você vê aí que é o homem, né? O carro do homem, da Ayrton Senna da Silva. É, isso aí E ele fenômeno. falava que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Exato. Então, o tempo é prioridade, é o que você prioriza. E eu costumo falar isso muito pro time, que se você tivesse que ir ao médico hoje, porque você passou mal, não tem como, você vai, virou prioridade, não é? Então, as pessoas não estão tendo tempo, porque nem elas sabem para onde elas querem ir. E o empresário, eu vejo, na grande maioria, e assim, eu falo muito da Provec, que a gente vive aqui dentro, é uma instituição que todo dia está se movimentando, ela é muito cíclica, assim como o mundo, né? A gente está num mundo muito cíclico, todo dia é uma novidade. Nosso mundo. E assim, as pessoas, elas não estão tendo, o empresário, na verdade, que a gente está falando aqui para você, empresário, você não está tendo a humildade e o reconhecimento que sozinho você não dá conta. Até um certo nível ali, você no operacional, você vai conseguir, mas para você escalar o seu negócio, você precisa de pessoas. Então, as pessoas, os processos é que vão trazer o resultado. E eu quero só para aproveitar o que o Artem falou logo atrás ali, que eu estava escutando um podcast esse dia sobre isso aí, sobre o excesso de informação, né? Que o mundo, as pessoas não vão morrer de fome pela informação. Elas vão morrer afogadas de tanta informação que está tendo. Aí, o que o tanto de informação traz quando ela não é direcionada, né, para você? Porque você aprender, absorver e aplicar é o que é a chave. Então, tem pessoas se inscrevem em 50 mil cursos, escuta milhões de pessoas lá no Instagram, é live, e não consegue aplicar, né? Não consegue mudar o mindset para aplicar. E esse é o grande diferencial. Então, assim, eu vejo na Provec, eu estou há 3 anos, né? A gente passou uma pandemia aí, e eu vejo que a pandemia a gente sofreu, mas a gente passou ela com naturalidade, cresceu em várias áreas, fizemos muitas ações sociais. Eu até falo assim, parece que eu nem lembro o ano da pandemia, entre aspas, não sei se era 19 ou 20, porque a gente viveu muito assim, imerso dentro do negócio, e a instituição cresceu bastante. E isso foi o legal, o melhor de tudo, Alexandre, foi os processos sendo criados aqui dentro. Porque a vantagem do Alexandre é ter a cabeça aberta e entender que ele precisa de pessoas. Cara, e o mais Precisa incrível, adaptar, né? e o mais incrível é que falando de processo, eu sou um cara muito papel, né? Eu sou um cara que eu era muito papel, né? Muito caneta e papel. Eu era um cara que não aceitava processo, né? Lá em 2015, 2016, quando a gente queria implementar processo, até o Einstein, né? Que é um grande Cunhado, é um cara empreendedor, jogador, é um cara de dentro da Provec, um cara que faz acontecer, que tem várias empresas, também cresceu muito daqui. E ele é um cara que vem desse negócio de tecnologia e queria implementar processo na Provec. E eu falava, cara, que processo que nada, irmão, você tá ficando doido. Não mexe com... Você quer fazer processo? Não, pode fazer, irmão. Faz o processo então aí. O Sandrinho tá aqui também, falou. Né, Sandrinho? Faz processo. Eu falei, processo, irmão. Mas faz. Então, assim, foi muito interessante isso. Né? Então, assim, eu era um cara que era resistente a isso, né? Em processo e tal. Mas eu não proibi. Né? Então, a Provec tá viva hoje por conta de eu ter a cabeça aberta, talvez um pouco, para que... Teve uma resistência, mas... Lógico, eu tenho resistência para muita coisa. coisa. Mas aí entra no que você falou, no que eu estava falando ali, o senso de autocrítica. Isso. Você falou assim, peraí, eu tinha muito isso com psicologia. Eu, assim, desculpa a franqueza, que eu tô entre amigos e a gente tem que falar o que a gente pensava. Com certeza. Eu falava assim, gente, isso aí balela. Não é balela, isso aí, para com isso. Quando eu comecei a analisar que existem, e hoje o mal nosso é justamente não trabalhar isso aqui direito, né? E a gente não ter essa capacidade de adaptabilidade, já vem teoria de Darwin lá de trás, né? A gente está falando isso aí, vai dar errado. A ciência está aí para mostrar.
E contra a ciência não se questiona. Não se questiona. Não se questiona. E o que aconteceu? Quando foi pandemia, e eu acho que para todos, eu acho que você tem duas oportunidades. Você chega uma situação para você. Você pode olhar pelo caminho da objeção ou o caminho da solução. Quando foi pandemia, eu estava tranquilo porque no ano anterior, que eu sempre faço isso no início do ano, eu falei, o que eu imaginei? Eu falei, qual foi o erro do meu ano? Eu pensei exatamente isso. Eu já estava ali com muitas empresas aqui fazendo assessoria. Eu falei, peraí. E eu não tinha nem sinal de pandemia. Eu falei, o que eu fiz de errado? Eu falei, peraí, eu estou muito refém das empresas. Eu preciso escalar a minha advocacia para fora de Goiás. Porque se essas empresas me largam, por algum motivo, e foi a melhor coisa, porque quando eu vi o faturamento, eu estava com, à época, eu estava mais ou menos 80% de empresas e 20% do meu escritório, né? Quando veio a pandemia, esses 80% eles caíram para 16%. Por quê? Eu mexi com o setor de alimento, shopping fechando, tudo fechando. Nossa. Cara, fechou tudo. Aí o pessoal saindo com distrato dos negócios, perdendo a assessoria, o ganha-pão ali do mês. Só que nessa altura, eu já tinha escalado para o Brasil. Por quê? A pandemia veio para quê? Para facilitar negócio. Por quê? Ela tirou a objeção de você fazer um fechamento de um contrato ali em São Paulo, você fazer lá no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem escala, a gente atende mundial, né? Em todos os continentes. Por quê? A internet facilitou, a pandemia veio com a quebra da objeção, você não posso sair de casa, eu vou deixar de fazer negócios, os negócios vão existir sempre. Os negócios só mudaram como são celebrados. E a pandemia veio para mostrar isso, que acelerou. Hoje até o próprio tribunal. A gente, tem 3 anos, cara, 3 anos que eu não vou ao tribunal. Eu não piso no Tribunal de Justiça. Porque os processos estão tudo eletrônico. E aí é tudo com Zoom, as audiências, sustentações orais com Zoom, tudo fazendo isso. A gente se adaptou. Aí vem Darwin. Se eu não tivesse feito o dever de casa, o senso autocrítico, assim, tava lindo. Eu pegava ali, todas as casas de Goiânia praticamente estavam no meu colo. Só que eu teria perdido ali 80% das casas, eu fiquei com 2. Você antecipou o cenário de crise, né? Exatamente. O empresário ele tem que pensar estar isso. preparado, né? Ele tem que sempre, quando ele vai fazer um planejamento, ele tem que balizar, né? Eu até costumo dizer, o prazo que ele vai dar, o tangível ali que vai acontecer, se der um problema aqui, qual que é o prazo que eu vou entregar isso aqui, né? Ele prevê o cenário de crise, o que ele faz? Ele minimiza os erros, né? E vai potencializar os acertos dele. E assim, para me finalizar a minha parte aqui da pandemia, complementando o Artemio, né? O que impactou aqui para o nosso negócio? Falando de Aprovec. Né? E a gente falou um pouco e está vindo Clear, e vem muita coisa. Que graças a Deus muitas empresas aí empregando mais gente, isso é legal. Eu acho que o empresário também ele tem que ter um propósito, sabe? Isso é o principal, né? Porque se ele estiver buscando só o dinheiro em algum momento não vai dar fazer certo. Eu falo assim, quando você olha muito pro dinheiro, ele nunca vem pro bolso. Não, viu isso? não vem. Pensa em solucionar Quanto mais você quer o dinheiro, mais ele vai embora. É igual, tem uma versão a isso. É igual você apaixonar quando você é criança, moleque, você apaixona na menina, você fica atrás dela o dia inteiro, atrás dela. Ela vai correr, irmão. Não vai dar certo, mas não. ela fala não, parece que você quer tá, mais. Né? E ela não quer, irmão. Você tá atrás dela. Então o dinheiro é igual, né? Aí é só uma pontualidade. O quão a pandemia foi importante na maturidade do consumidor também. Porque é o seguinte, às vezes você propunha para o consumidor um facilitador. Vou dar exemplo aqui da Provec, o nosso contrato digital, né? Eu explicava para o cara que ele não precisava do vendedor ir lá fazer a vistoria, fazer a assinatura do contrato, né? E ele mesmo ele só acreditava se o consultor fosse lá e ele assinasse o contrato, ele tangibilizasse a operação ali. Então a pandemia fez o quê? Né? Cara, eu vou ter que aprender a me entrar nesse mundo virtual, que aí é o desafio que está vindo aí, né? Que você vai falar mais para frente um pouco. Tem muita coisa. Tem esse aí que eu sou bem aberto, tem hora que dá um medo, fala que criptomoeda, não, meu dinheiro nada. Tá lá em frações, eu não estou nem entendendo, né? Mas resumo. Ele começou a entender melhor, por conta de quê? Da necessidade, senão ele ia passar fome em algum formato, né? Então, hoje você vê as nossas vendas, né, as nossas associações para a Provec, hoje quase 85% já é tudo online. Isso pela maturidade do consumidor. Então, tem empresário ainda, né? Olha para você ainda, é complicado, né? Os que não quebrou, né? Vamos dizer assim, resistente,
a essas mudanças. Isso não existe. Então não tem como. Então hoje você tem que entender de verdade que as ferramentas existem, elas podem ser aplicadas, lógico, estando com as pessoas certas, que tem lá, já tiveram aquela dor, né, que tem prova real de ser feito, porque também existe aquilo, você não deve dar credibilidade para quem não criou nada. Exatamente. E a gente está num mundo hoje que a informação traz muitas pessoas aí que são espertalhões, que só buscam o dinheiro, né, enganar as pessoas. E isso eu acho que não é o cunho do projeto da Genius House, né, Alexandre? Acho que é de verdade levar toda essa dor de forma mais simplista para o cara não passar. Então, às vezes a gente começa alguma coisa que a gente não sabe o motivo, né? Por exemplo, muitas das coisas que a gente começa é porque é propósito. Né? E eu acredito que o propósito da Genius é realmente ajudar a alavancar os empresários, as empresas. Então, assim, tudo que a gente começa é por um propósito. Né? Nós não podíamos estar fazendo outra coisa agora. Total. Né? Mas estamos aqui querendo fazer alguma coisa para mudar realmente o cenário do Brasil, né, das empresas, e ajudar os empresários a não sofrer aquelas dores que nós sofremos lá atrás. É isso que é o propósito principal que nós temos. Não é isso, Renny? Só para selar um pouquinho o que você falou. É isso mesmo. E, assim, aproveitando, quando você consegue implementar os processos dentro da empresa, o empresário ele começa a poder ter o tempo de verdade, o qualitativo, para enxergar a empresa de uma forma diferente. Porque quando ele está muito no operacional você tem que ter tempo para pensar. Isso. E o empresário, o cara, você que está aí, que é empreendedor, empresário, quer crescer, não tem como. Você tem que ter tempo para analisar o seu negócio. Até mesmo ter o olho de consumidor. E, assim, tem muito empresário que eu vejo também, eu tenho alguns amigos, que o mais difícil é você conquistar o cliente a primeira vez. Mas você conseguir que ele faça negócio contigo a próxima, aí é o quê? O relacionamento, né? Então, tem muita empresa aí hoje que o cara está buscando cliente novo e está esquecendo de cuidar do cliente interno já. E às vezes são pequenos detalhes com o direcionamento certo, com as pessoas certas auxiliando, você vai potencializar o seu negócio. Quer ver uma coisa que você falou disso que para mim é uma incógnita até hoje? Olha que eu fiz um trabalho consultivo, fui presidente do conselho de usuários da Anatel, que a gente fazia o quê? Passava pontos de melhoria do serviço de telecomunicação. E uma coisa que eu sempre bati na tecla foi, peraí, por que vocês só dão desconto o cara que está fazendo uma migração de uma outra operadora e você não prioriza esse seu cara aqui? Total. E a lei já tem, hoje a lei já falou assim, você tem que dar a mesma condição à promoção. E aí é igual você falou, não dá, você tem que valorizar também o cara e ser grato, sentimento de gratidão mesmo, para o cara que confiou em você primeiramente, para ele manter ali. Afinal, foi ele que trouxe e depois outras pessoas vieram. Total. E ele vai fazendo o teu próprio marketing, o endomarketing, o marketing favorável, positivo. Ele mesmo é o teu próprio instrumento de negócio. Isso, e assim, para passar aí para o Alexandre, muitos empresários amigos, né, me procuram às vezes, cara, e aí, eu estou precisando melhorar minha venda. Primeira coisa que eu pergunto, cadê sua base de dados, seus clientes cadastrados? E assim, é gritante, na grande maioria o cara não tem nenhum cadastro do cliente dele que foi lá e consumiu um produto. Isso você não sabe, se não tem como mensurar, não tem como você validar nada. Exatamente, e assim, ele não consegue ver perfil de usabilidade, ele não sabe o dia do aniversário do cliente dele, que ele poderia vender. Você vê as grandes marcas dando lições na gente. E o mais interessante, eu vejo isso hoje, aproveitando, até eu gosto de falar isso aqui, Alexandre, porque eu fico admirado das pessoas que são empreendedores e são pequenos, assim como o Diego disse, e já começa pequeno, mas estruturado, seguindo o processo. Tem um motoboy, ele presta serviço lá para minha esposa, ela tem uma perfumaria, uma loja virtual, né, vende perfume, e o cara já faz follow-up. Ele todo santo dia ele manda por aquele cliente. Eu fiz uma corrida com ele, eu utilizei o serviço, o cara já me mandou boa noite, que você tenha uma noite abençoada. No outro dia, ele, bom dia, que seu dia seja maravilhoso. O cara é um motoboy, mano. Olha pra você ver. E ele já tem o meu número ali, ele fala o meu nome. Você tá entendendo? Aí o cara tá aí, o empresário tá aí, procurando vender tudo. Ele não faz o básico, o trivial, vamos dizer assim, né? Então a gente vê que muitas empresas não estão crescendo porque o cara realmente, não está tendo a humildade de entender que ele precisa sim de processos. Show. E os processos que vão alavancar o negócio dele. Quero fazer uma pergunta para o Alexandre. E você que está assistindo, presta muita atenção no que vai acontecer aqui agora. Alexandre, eu vejo que você é fã do Ayrton Senna, certo?
Então, olha pra você, presta atenção. Somos dois, isso eu vou querer responder também. Tá vendo? Ó, O vou Artemio fazer uma também. pergunta Tem pra 3 você. para ajudar a responder aqui. Tá tranquilo. Eu até fiquei mais tranquilo agora. Qual que era o ambiente favorável para o Ayrton Senna? Chuva. A chuva, presta atenção, a chuva. O Ayrton Senna era bom na chuva, não era? Ele era o melhor na chuva. Né? Melhor. O melhor de todos. Né? Beleza. De todos os tempos, né, inclusive. De todos os tempos. Detalhe, com carro bom ou com carro ruim, ele era bom na chuva. Era. Eu quero fazer uma pergunta pro Alexandre. Alexandre, o que que você é bom? Cara, o que você é bom? Cara, o que eu sou bom? Eu posso só Pode. fazer uma parte? Pode. E é uma coisa que me veio aqui agora que eu acho que é importante. O problema nosso, você falou do Ayrton Senna. A gente tem um grande problema de analisar só o resultado. Quando você tem que ter uma pessoa para se inspirar. Eu acho que assim, a gente tem que ter uma pessoa para se inspirar. Ali, para mim, é meu ídolo. E o que eu aprendi com ele? Primeiro, quando eu comecei a conviver com os empresários, eu deixei de, principalmente, analisar só o resultado. Porque a gente fala assim, o que esse cara faz? Só que a pergunta que você deve fazer, quais são os hábitos que ele tem? Que é pelos hábitos que os resultados deles são atingidos. E eu comecei a observar hábito. A excelência é um hábito, né? É no hábito, é o poder do hábito. E esse é o ponto. E Alexandre, você vai falando, você vai responder essa pergunta. Essa é uma coisa que é a pergunta de ouro, né? Acho que Essa é, né? Essa é difícil de responder, né? Porque é o seguinte, o Ayrton Senna, ele é bom na chuva. O Neymar é bom no ataque. O Cássio é bom no gol. O René é bom em alguma coisa. O Artemio é bom em alguma coisa. O Cássio é mais ou menos no gol, tá? É porque eu sou corintiano. Rogério Ceni. Eu só falo do Corinthians aqui, mano. Pô, mano. O outro cara, o Hamilton. O Hamilton, ele é bom. Ele é bom. O que eu acho que, antes de você responder, que eu tenho certeza que vai ser uma resposta bala para você que está assistindo, quando você sabe naquilo que você é bom, é impossível não ter resultado. É impossível. Impossível. É impossível. Cara. Se o cara assim, cara, eu sou bom para fazer gol. Cara, você pode colocar ele para jogar bolinha de gude, você pode colocar ele para jogar campinho, tênis de areia. Ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol, mano. Porque ele é bom. E o cara, ele tem que saber que ele é bom. E o maior problema das pessoas, dos empresários, né? É achar que tem que ser bom em tudo. Né? Então o problema é o quê? Quando você pensa, pô, você é bom em quê? Pô, sou um empresário, toco uma empresa, pô, tem que ser bom em tudo. Mas não é. Né? O maior erro da gente é pensar que nós temos que ser bom em tudo. Então, eu sou bom, cara, eu sou bom em juntar pessoas, eu sou bom em desbravar coisas novas, eu sou bom em fazer acontecer as coisas. E daí eu trago pessoas para juntar comigo nesse projeto, nesse sonho, nesse desbravamento aí, para que nós possamos aí realmente, sabe? Show de bola. Se o Alexandre não desse conta de aqui. responder isso, eu ia responder para ele. Agora olha olha isso aqui, olha isso aqui. Quem não sabe o seu propósito vai descobrir agora com essa jogada. Ele é bom e é apaixonado em conectar pessoas, certo? Qual que é o problema que ele resolve fazer isso? Um exemplo. O Neymar, ele é bom em fazer gol. Ele gosta de jogar bola. Qual que é o problema que o Neymar resolve? Time que não está fazendo gol, ele faz gol. Ele resolve um problema. Naquilo que você é bom, você tem que resolver um problema. Com certeza. Você tem que trazer a solução. Você tem que trazer a solução. Tem que resolver. Tem que resolver. E aproveitando isso, até pauta de reunião com os gestores que eu tive, a pessoa ela tem que entender que o que ela é bom exige uma responsabilidade por trás. Com certeza. E o empresário ele tem que entender. O Alexandre realmente é um cara que desbrava, ele tem as ideias, já coloca em prática e reúne as pessoas, e Deus abençoa de trazer pessoas que estão ligadas com o mesmo propósito. Por isso todos vocês estão aqui. Nem é por dinheiro, nada, é por propósito alinhado mesmo. Até falo que os propósitos se encontram, né? Então, assim, o Diegão falou um fato que é muito importante. Cara, eu sou bom nisso. Então, assuma a responsabilidade que você é bom e faz o negócio acontecer. Você vai lá e fala, cara, eu vou fazer a diferença. Eu vou deixar o meu legado, né? Que é a palavra mais boa, vou deixar o meu legado. Então, quando você entende isso, você tem que entender que tem uma responsabilidade por trás. Além de potencializar isso, você tem que ajudar pessoas. E ser empresário é ajudar pessoas.
né? É transformar as vidas Vidas. das pessoas, é conseguir você trazer qualidade de vida para você e para sua família. Então, olha o risco, o Artêmio, quando o empresário ele assume a responsabilidade de empresário, mas ele não entende isso. Olha o tanto de vida e sonhos que ele pode jogar na lata de lixo, assim como o dele. Então, quando você escolhe, fala, cara, eu vou ser empresário, entenda que por trás de você vai ter vários sonhos, inclusive os seus, que estão dependendo das suas atitudes. Que é você que desbravou. Não foi ninguém que bateu lá na sua porta e falou, vamos sempre. Não foi você que quis. Então, não tem como você desistir disso. Cara, pega e vai fazer. Né? Fala, cara, eu sou bom nisso, eu vou por aqui. Você falou uma coisa exata. E eu vou fazer isso aqui e vou pro jogo. Eu falo isso aqui, eu arrepio, porque tem que ser assim. Porque se você todo dia acorda cedo, nossa, eu tenho que lá abrir aquela empresa. Cara, você não tá entendendo. E se você quis abrir, é porque você tinha um potencial. Então, cara, aproveita isso, entenda que você tem uma responsabilidade muito grande e vai ajudar as pessoas. Isso envolve o quê? Desenvolver as pessoas que estão com você também. Aí o Alexandre falou de uma coisa muito importante, que é ter a humildade de entender. E tem empresário que ele quer o holoforte só para ele. E não pode, você tem que dividir. Ele chega, não, cara, é tão bom você ver um funcionário seu crescer, né? Às vezes ele vai abrir outro negócio. Paciência. Mas ele está evoluindo, ele está isso que o empresário é o cara que mais evolui a sua nação. Com certeza. Se o Alexandre aqui, ele vai desenvolver 3, 4 gestores aqui que tomara a Deus que consigam crescer em outros negócios. Ou não. Ele pode empreender aqui dentro, né? Ele pode transformar a vida, ele pode ser um gestor, ele crescer o time dele, melhorar as pessoas. Aqui na Provec a gente vê pessoas aqui conquistando a sua primeira casa, o seu primeiro carro, às vezes a primeira habilitação. O cara primeiro seguro. O cara tem 40 anos de idade, a gente tem vendedor aqui, né? Lá de Rondônia, até falar o nome dele se ele vê lá. O cara tem mais de 40 anos e não tinha habilitação. Olha para você ver. Você acha que é porque falta de dinheiro? Não. É porque ele não entende que isso aí é uma prioridade e é importante. Ele até perdeu um benefício da empresa porque ele não tinha, né? Ele conquistou. E conquistou por mérito, mas não foi contemplado porque não tinha. Mas de forma resumida, eu acho que a empresa é isso. É ensinar as pessoas também a seguir as coisas certas e que elas possam crescer. Mas a grande chave, você empresário, você tem que entender, cara, a responsabilidade de ser empresário é muito grande. Então, para de correr da responsabilidade, assume, né? Busca conhecimento, busca seguir todos os processos, implementar processos no seu negócio. Cara, que eu não tenho dúvida, vai dar. Tem uma coisa que você falou. Vai dar muito bom. E assim, eu finalizo com uma frase que eu vi em Nova York, no metrô. Falava assim: We don't believe in dreamers, we trust in doers. Eu não acredito em sonhadores, eu acredito em fazedores. E tira o medo. Medo, eu gosto de falar uma coisa assim: medo não é coisa de Deus. Total. Não é de Deus. Tira, vai fazendo. Identificou, tem processo disso. Você saiba que tem técnicas. E principalmente, quantas vezes a gente já falou, e Alexandre, Reni, se a gente convive, de projeto que eu estou pensando em fazer, sem NDA, sem nada, assim. Cara, eu vou pensar que ele vai pegar a ideia e fazer? Ou ele pode até fazer. Sim. Tentar fazer. E aí mais uma coisa, um livro, que chama Speed of Trust, a velocidade da confiança. Diferentemente, eu ganhei mais na vida confiando do que desconfiando das pessoas. Com certeza. Porque as pessoas, a essência humana é boa. E quando você confia, você transmite uma sensação, né, que ela vai realmente confiar em você também. Exato. Então, assim... O cara fica até sem jeito. Confiança é libertadora, né? Você não fica pensando... Ai, será que vai acontecer? Não, e o confia de olho fechado. Falou um negócio que é aqui, ó. Pessoas normais com atitudes geniais, né? Exato. É isso. James House. Gente, todo mundo... A atitude é o ponto. Eu era atendente, era camelô. Igual ele falou aqui, ninguém começou lá de cima. Ninguém Pegou aqui pai rico. Não, amiga, do zero mesmo. Do chão assim, mesmo. E você pode buscar. A maioria dos empresários hoje, todos eles, cara, é lá de baixo. É o self-made, né? O cara fez E quando você vê algum que vem de berço, alguma coisa, você vê que a empresa já está ali já, né? Então, assim, poucos a galera consegue. Tem muitos bons que conseguem manter. Você quer ver uma coisa mas que na é grande estatística? maioria... A cada 10 empresas, 9, elas vão à falência em sucessão familiar. Isso. Só uma que fica. É isso. É porque a dor, né? O Reni gosta de falar isso. O DNA, né? O DNA, cara, é diferente.
É muito diferente. O CNPJ ele tem dois caminhos, né? Ele será vendido ou falido. É ruim de falar isso, o empresário às vezes escuta isso, ele, como assim eu vou falir? Vou vender não, irmão, minha calma, empresa. ele não é imortal, né? E algumas empresas não chegam nem até a terceira geração. Pegando então, em algum esse- momento, o Diegão, só para me finalizar aqui, em algum momento a sua empresa vai fechar ou ela vai ser vendida. Então, qual que é o jogo, gente? O jogo é pessoas. Jogo é gente. O jogo é transformar a vida, o jogo é mudar a vida das pessoas, porque o CNPJ em algum momento ele vai passar e você não vai estar aqui mais. Vou pegar o gancho que o Alexandre falou sobre DNA. Cara, olha para você ver o dano que isso aqui é fantástico. Eu gosto de levar o DNA como uma cultura de uma empresa. Porque é o seguinte, vamos imaginar o cenário o seguinte, eu preciso identificar o DNA de uma pessoa. Preciso identificar o DNA de uma pessoa. Então, da onde eu extrair sangue, seja do braço, da perna, da barriga, do fígado, de onde eu extrair o sangue daquela pessoa, eu tenho o DNA dela. Total. E a empresa ela é feita por 4 pilares: RH, operacional, comercial e financeiro. Quando a empresa não tem uma cultura, não tem um DNA definido, você pode ir em vários departamentos que você pode perceber que o departamento não casa um com o outro. Total. Mas quando tem um DNA definido, que é a cultura, você vai no RH, fala a mesma língua. Você vai no comercial, fala a mesma língua. Você vai no financeiro, fala a mesma língua. Você vai no operacional, a galera fala a mesma língua. E um negócio que eu acompanho vocês direto é o quê? Que vocês falam lá, bora Vex. Isso é uma cultura, isso é um DNA. O cara pode estar no RH que ele fala, bora Vex. O cara pode estar no comercial que ele tá na Você chegar em Vex. qualquer lugar e falar assim, bora, um fala, Vex. Vex. Do nada. Então não sabe nem quem que é, né? Vex. Então, o que é isso? É um DNA, é uma cultura. Você instala uma cultura. Agora, veja bem, para essa cultura ela ser vinculada à empresa, tem que ter alguém que tem que criar. Total. É isso. E esse Bora Vex pode ser num momento que o cara fala assim, cara, bora Vex. Total. Então, ou seja, você vai conectar duas coisas que vai vincular o nome de uma empresa. E, cara, eu sou apaixonado quando você fala em cultura, porque a cultura, existe um escritor chamado Jim Collins, ele fala a cultura da disciplina, cara. Que é você pegar pessoas certas no lugar certo, treinar, colocar elas dentro de um barco e depois que você colocar as pessoas dentro do barco, você vai definir o rumo. O que muitas empresas não fazem? Faz É o contrário, diferente, né? Faz o contrário. Já rumo. Pega o rumo e vai embora. Um rumo e vai e não Roberta para. Miranda, né? Vai com Deus. E Vai com Deus. Roberto Miranda, vai com Deus. Meu sogro fala isso, eu acho maravilhoso. Roberta Miranda. Vai com Deus. Roberto Miranda pra ele, né? Assim, vai com Vai com Deus. Tchau, obrigado. E eu falo do Bora Vex, eu vou me permitir, né? Eu sou criativo. O Murilo Gun fala que criativo não é o que cria, né? É o que executa. Às vezes você pode pegar uma ideia e tem várias pessoas pensando, várias ideias por dia. Só que você ser criativo é você criar e executar ou você pegar alguma criação e pôr em prática de verdade. E o Bora Vex, eu sempre tinha duas coisas aqui na Provec que eu falo, cara, eu tenho que pôr aqui um grid de guerra e algum chamado, né? Eu falava isso para o Alexandre, que tinha um grid de guerra. Era assim, ele era legal, mas aquele Era mais assim, lento, né? tipo gincana escolar. né? Era mais. E eu vim de Ambev, Coca-Cola, graças a Deus, essas grandes companhias, e sempre era um negócio de jogar a mesa pra cima, e aquela loucura. E eu ficava com medo, porque eu falei, ixi, né, Alexandre? Será? Aí o Alexandre, graças a Deus, de novo, moete o porrete, né? O Sandrinho. Boa. O Sandrinho adora um negócio assim, de jogar a mesa pra cima, né? Eu falei, então vou vir com um grid de guerra aqui violento. E Deus abençoou. A gente veio, a gente pôs em prática. Show. E no início, foi difícil. Esse Bora Vex aí que fala, né, que a gente vê hoje, foi resistente. Cara, que é isso, né, e tal. Mas quando o cara, você passa a energia junto, fala, cara, isso aqui é uma cultura que vai fazer com que a gente seja diferente. E foi tirado eu tinha lido o livro do Alfredo, Bora Vender. Eu achava, o Bora tava na moda, né? Bora. Tinha até o carro. Aí eu, bora. Bora o quê? Vex. Bora Vex. Aí a gente tinha um designer aqui, que era o Matheus, e ele fez a identidade visual perfeita, cara. Uma tag Bora Vex, o nome ficou lindo. Quando eu olhei aquilo ali, eu já vi o povo gritando e cantando, É porque gera conexão, né? É igual, eu falo muito, eu faço isso quase que diariamente no Instagram. Eu mando a boa. Aí tem hora que o pessoal chega lá quando eu não tô, aí a galera fala assim, E a peraí, boa? pô, cadê o manda boa? Cadê o manda boa? Cadê o manda boa? A gente não vê a dimensão, e aí com constância, você vai ver a dimensão. Com certeza. Aí, pegando um exemplo aqui, só virou monstro que foi na chuva, porque toda vez que chovia, morava perto de Interlagos, ele ia lá e colocava, ia correr.
Olha aí. Constância e disciplina. Total. É aqui. Isso gera excelência. É verdade. E falando em excelência, né? Eu gosto de chamar todo mundo de excelência, na verdade. Excelência. E eu aprendi, vi uma pessoa fazendo isso, né? E eu achei interessante. E eu sou uma pessoa que não decoro o nome assim de primeira. Eu Acho também. porque o meu nome é difícil. Aí eu somos decorava. dois. Aí eu resumindo essa parte, né? Eu chamo as pessoas de excelência. É só você falar do Manda Boa. Como é que a gente se conecta, nem sabe. E como o meu nome também é difícil, foi um gatilho para as pessoas me comunicar comigo. Então eu chamo excelência, o cara começou a me chamar de excelência também. Né? Ô excelência. Então você cria conexão, às vezes você nem percebe isso. Exato. Você vai criando proporções. Então é assim, a gente realmente tem que ser um multiplicador de energia boa, de coisa boa, porque realmente a gente está passando a mensagem para alguém. Vão vir muitos críticos, né? E normalmente até dentro da nossa casa, né? Porque as pessoas conhecem os nossos defeitos, são as primeiras a apontá-los, né? Exatamente. Não precisa de muito, né? Eu comprei até uma camiseta, porque é até engraçado assim. I need new haters. Because the old one become my fans. Vai ter que pôr legenda, por favor, da pessoal da produção, coloca a legenda aí, o Artemio tá gastando o inglês dele aqui, viu? Eu preciso de novos haters, porque os antigos já ficaram meus fãs. Porque, cara, eu acho que é um ponto. Você começou a ter hater, já tá indo no caminho certo. Porque é um cara que ele começa a falar assim, não, isso aqui veio fácil. O cara, ele quer ter sua vida, ele quer ser você no final das contas. Total. É isso. Sem fazer nada. E sem fazer nada, cai do céu. Não, cai do céu, né? Pra esse cara tudo Esse é cara fácil. tudo é fácil, pra mim é difícil. Pra mim é difícil. Esse cara vem fazendo isso, tá com não sei o que, carro, o pessoal começa a te medir. E não é, cara. Isso já veio de uma construção lá atrás. Ninguém vê a dor, Fazendo a dor, o processo, pagando o preço, falando assim, não, peraí, tem como resolver. Tem como dar jeito. E sempre quando via a situação, eu vou ficar aqui parado, aquele medo paralisante, ou eu vou destravar? Olhar a solução. É a solução. É cultura da Provec também, que a gente implementou, né? Acho que tem 1 ano e pouco, né, Alexandre? Acho que foi antes da pandemia, né? Mas Deve ter no 2. meio pandemia, né? Foi a nossa oração, então isso aqui hoje virou cultural na empresa e sim, vem sendo transformador. Mas resumo. E só para falar pro Reni rapidinho aqui, da forma que você fala, que os propósitos se encontram, é que a Provec, quando nasceu aqui na T14, nós fazíamos oração, né? Nós fazíamos novena, acho que cada 3 meses, fazia novena na Provec. E aí deu uma paralisada nisso, fazer oração mais mesmo. E o Henning voltou e falou assim, cara, bora trazer essa cultura de novo. E assim, a cultura é no Brasil inteiro, nas 16 unidades, terça-feira. 18. São 18 unidades? Cresceu mais 2, que beleza. Então. 18 unidades. Já para trazer era 13, cara. 13 era um número bom, eu gostava do 13, né? Número do Zagallo. Então, assim, 18 unidades nossas no Brasil inteiro, acontece terça-feira, às 7h30 da manhã, o nosso momento de oração. É um momento para a gente trazer, né, agradecer, pedir, né, e mesmo organizar a nossa fé, né? Se colocar assim, todo mundo ali, e assim, o mais legal é que também é um momento de comunhão. A empresa ela vai crescendo, os departamentos vão se desgarrando, e a Provec começou bem pequena, hoje aqui nesse prédio administrativo 2 andares, e tem muitos colaboradores que nem se conectam, né, porque são departamentos diferenciados. E o que a gente vê nessa interação é as pessoas também criando esse laço familiar. Eu acho que isso que é o legal dentro da empresa. E só queria fazer um adendo, até eu falei esse dia no meu Instagram, é a palavra do Eclesiastes 5:7-5, salvo engano, né? E serve muito para o mundo empresarial. É melhor você escutar uma crítica de um sábio do que uma canção de um tolo, né? E tem um monte de empresário querendo aprender com aquele empresário também que não tem uma estrutura, né? O amigo, o que você está fazendo lá? O que você fez? Eu fiz uma fachada mais bonita, aumentou as vendas. Sempre buscando uma solução que vai suprir uma necessidade momentânea. Temporária, né? Temporária, isso. Então, e as empresas que vão crescendo, que estão cada dia crescendo mais, passaram a pandemia, assim como nós aqui, o empresário tem que entender que ele tem que parar de pagar incêndio, né? Todo dia ele acorda, vou pagar um incêndio. Mas a empresa estruturada não tem incêndio? Não, ela tem algumas labaredas que são atacadas ali de uma forma mais incisiva e é corrigido o mais rápido possível. Tem problema todo dia. Até costumo dizer, eu falo para o Alexandre, não tiver problema, precisa de nós, né? Se tiver problema, tá errado. Mas tem empresários que todo santo dia, Diegão, ele acorda cedo e fala, nossa, qual que é a bomba que vai ter lá hoje? Aí volta um pouco do que a Artemio falou, né? Eu acordo cedo e eu falo assim,
nossa senhora, qual o problema que eu vou resolver hoje? Então é como você enxerga. E só que você enxergar isso, também você tem que ter qualidade para entender que você consegue resolver. Ou que você tem uma pessoa dentro do seu time que vai te ajudar a solucionar isso. Então eu vejo os empresários se perdendo em buscar soluções momentâneas, apagar aquele incêndio e esquece que para a empresa dele continuar crescendo, ele precisa planejar a longo prazo. Precisa ter uma visão muito clara. Exatamente. Não adianta, eu gosto muito de falar para empresário o seguinte: se você não tem eu falo que a visão empresarial é como se fosse um quebra-cabeça. Como é que você monta um quebra-cabeça? Você monta porque você tem um modelo. Se você não tem esse modelo do onde você quer chegar, que a gente fala muito em metodologia de execução que chama de X para Y até quando, que é a deadline, né? Qualquer peça que você tirar do teu bolso para colocar vai servir, mas isso vai gerar o quê? Frustração. Quando você começa a ver o que você pretende e você começa a colocar indexadores para validar o processo, aí as coisas funcionam. Por quê? Eu sempre faço isso na minha empresa como? Eu atrelo, eu coloco ali minhas MCIs, quais são, eu no máximo 2, uma meta crucialmente importante, faço mecanismos de validação, estabeleço como se fosse um placar, um jogo. Se eu estou ganhando, eu não estou perdendo o jogo. E se eu atinjo o MCI, aí eu falo que eu faço o quê? Se eu atinjo aquela meta, eu uso a teoria da Dilma, né? Aí eu dobro a meta, ou eu faço. Aí eu dobro a meta, ou eu simplesmente. Porque eu não tinha meta, é por isso que eu dobrei. Exato. Ou simplesmente, aí você faz o quê? Você começa, atingiu aquilo, o que vem dali para frente é lucro, e eu não estou antecipando sonho. Aquilo ali eu estou fazendo o quê? Eu vou distribuir entre os meus colaboradores. E não é questão de dinheiro, é distribuir oportunidade. É o que eu falo para todos os colaboradores que eu tenho. Querem estudar? Estudem, a gente vai bancar. Porque é só o estudo que vai transformar isso. Não tem como falar. Então, assim, Alexandre... E pegando o gancho do Artêmio, assim, aqui na Provec, realmente, nós somos formadores. Né? O defeito dos empresários é procurar no mercado, né? Falando de RH um pouquinho... Pessoas prontas. Buscar no mercado pessoas prontas. Tem alguém que está pronto? Não hoje? tem ninguém que está pronto, cara. Ninguém está pronto. E é isso que é o maior problema que o empresário tem hoje. Ele acha que ele vai contratar ele tem um problema na empresa dele, ele vai buscar no mercado uma pessoa para resolver e quer colocar ela para resolver o problema. Não vai acontecer isso nunca. Mas é porque o cara que está ali tem uma coisa do direito que é fantástica. A consequência jurídica, ela vem de um fato gerador. Qual foi o fato gerador? Esse cara que veio de fora, ele sabe? Ele não sabe. Porque ele não teve uma coisa chamada vivência. Ele não estava ali dentro. Às vezes o cara que está aqui dentro, ele fala assim, peraí, eu tenho uma possibilidade. E aí vai do empresário, eles fazer a escuta empate. Escutar ouvindo o outro. Falando assim, peraí, faz sentido. Ou não faz, e ele vai fazendo o que precisa. Ele faz aquela peneira, né? Exato. O que serve para ele vai agregando para ele. Total. E assim, o que eu vejo também é muitos empresários, né? Eles não deixam claro para o time, para a equipe, seja 5, 3, 10, 12, 15 colaboradores, qual que é o objetivo da empresa, qual que é o objetivo da empresa, porque qual que é o sentido daquele cara estar ali naquele departamento, analisando aquilo ali, e o que aquilo ali vai gerar lá na ponta. Então, o que eu vejo? Às vezes o empresário, Alexandre, ele vai lá, porque normalmente, principalmente quem veio de baixo, ele quer dar uma resposta à sociedade que ele venceu. E normalmente isso vem através de um carro, vem através de uma casa, antecipar sonho. E assim, eu não estou falando que isso é ruim, mas o que acontece? Quando o time não está bem alinhado, parece que o time olha assim, nossa, só esse filho da... Desculpa o termo. Só ele está ganhando. Só esse filho da... tá ganhando dinheiro. Né? E eu vejo, por exemplo, aqui na Provec, não, eu vejo quando o Alexandre conquista alguma coisa, eu particularmente, muitos aqui eu tenho certeza, a gente fica feliz, cara, eu ajudei a chegar nisso aí. É aquela inveja branca, né? Você sentir um orgulho e falar assim, e é o primeiro ponto, eu acho que vocês têm que focar nisso. Se ele conseguiu, por que eu não? Total. E o diferencial também é que a gente sempre faz essa questão aqui, segurando na mão. Né? O importante é o quê? Nós estamos sempre pegados na mão. Quando a gente sobe um degrau, a gente quer que a pessoa de baixo sobe um degrau também. Né? Então, assim, é isso que nós temos que pensar. O empresário tem que pensar que ele não pode subir sozinho. Não pode ficar porque se ele ficar só. Não pode. Imagina se ele ficar aquela diferença tão grande do time dele ali, ele não vai conseguir produzir mais nada. Ele vai ficar sozinho, solitário lá em cima. Tem que direcionar também. Né? Tem que direcionar. Porque às vezes a pessoa está ganhando. Olha que legal o que acontece aqui também. Às vezes
Vamos falar o próprio consultor de vendas, que a venda é o cara que normalmente é a única profissão no mundo que o cara pode ganhar mais que o dono, né? É o vendedor. Vou é verdade. a minha classe aqui. Mas é verdade. Eu sou vendedor olha também. Olha para você ver. Todos nós somos, tem que ser um pouco. Agora, o que acontece? Isso hoje é o nosso desafio que eu tento plegar direto pro time. Eu comecei a ganhar um dinheiro, e isso porque eu já quebrei a cara. Eu estou falando aqui para vocês, até eu costumo dizer, né? Eu sou o cara que vou te ajudar a não fazer merda. Olha pra mim, comigo. Escuta que eu sei como é que faz esse negócio. Você vai lá, é igual então, mãe, né? Isso. Então, assim, eu não vou apontar o erro de ninguém. Eu até costumo, se eu já fiz isso, hoje eu analiso e falo, cara, por que eu fiz isso? Mas, assim, eu já fiz muita coisa para me prejudicar, sabe? Então, assim, o que eu vejo hoje, que é o desafio da Provec, que a gente está fazendo bastante, principalmente nas outras empresas, é saber fazer o funcionário também entender que quando ele está ganhando um pouquinho a mais, ele precisa ser direcionado, porque às vezes ele não tem a maturidade de lidar com aquilo ali, né? Então, e às vezes as empresas, assim como o próprio empresário, ele precisa entender o que é fluxo de caixa, né? Ele precisa entender que o que ele ganha ele tem que guardar um pouquinho. Então, você pode ver que o PF influencia muito no PJ. Pô, Reni, isso aí a gente falou muito de cultura, né? Isso é uma cultura nossa. Nós não somos formados para entender o que se faz com o dinheiro. E veja, eu gosto de falar isso sempre. Eu aprendi o ramo que eu mexo, que é o criptoativo, justamente porque eu fui muito ferrado, desculpa a palavra, por banco. E aí eu falei, peraí, eu nunca mais vou ser ignorante nessa área de finanças. Vou aprender tudo. Vou aprender. E eu comecei sozinho, eu era servidor, o horário era 8 às 17, eu chegava às 6h20. Todo dia, 1h40. E aí uma estatística, eu adoro estatística, nem parece que eu sou advogado, mas assim, estatística, 66 dias você cria um hábito. Quando você faz isso com consistência, hábito, depois você vê, você não está nem fazendo, você vê, não está fazendo, natural, é normal. Como dirigir? Primeiro você pensa que tem que passar a marcha, depois você já vai estar passando. Já foi, nem pensa. Já vai para o sistema, ele sai para o nosso córtex, que a gente fala, tem o córtex pré-frontal e vai para o sistema límbico, primitivo, que já é natural. Grava. É automático. E aí o que eu falo? Você está aqui qualificando, você está aqui nos ouvindo, está aqui tentando estudar. Se você não estuda o que você faz com aquilo que você ganha, pelo menos 10% da sua vida dedicar a isso, isso é o verdadeiro conceito de insanidade. Aí você vai dar margem para, exemplo, ser meu cliente lá depois. Caiu em golpe, vai lá. Por quê? Eu detectei isso. Muitas pessoas erroneamente falam o seguinte, tem um pouco disso, de ganância desmedida? Tem. Mas não é o foco, é a ausência de educação financeira. E o que a gente está fazendo hoje é o quê? Passando a educação. As pessoas têm que saber que precisam saber o que fazem com o dinheiro. E isso, pessoas, quando elas sabem fazer, ela vai internalizar isso para a empresa. Ela começa por ela internaliza para cá e ela ensina as pessoas. Então, assim, no meu escritório eu não admito. Exemplo, o que você está fazendo com seu dinheiro? Eu toda hora pergunto. Não é porque eu sou curioso, não. Porque eu falo assim, ó, você ganhou ali um a mais. O que você está fazendo com isso? Não vai torrar com isso aqui. Onde está esse dinheiro? O que você está colocando para ele render? Fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Saber que você precisa de um fluxo de caixa, de uma reserva de emergência, um colchão de liquidez. O que você está colocando? Então, isso é premissa de economia, de educação financeira. Você tem que ter. Total. É desenvolver uma habilidade nova. Acho que a nossa vida é sempre isso. A gente está aqui desenvolvendo habilidade nova. Show de bola. Pessoas e aprendendo. Quero fazer uma pergunta agora pro Henning. Ô, Diego, você tinha que parar com pergunta, cara. Fazer uma pergunta. Você que manda. Henning, quem que ganha mais dinheiro, o Tite ou o Neymar? Rapaz, com certeza o Neymar. E assim, pra te atualizar, porque eu sou parça, né? Não sei se Claro. Convertido em reais, aproximadamente 48 milhões. Show. Por mês. Perfeito. O Neymar ganha mais que o Tite, certo? Por que o Tite, então, continua treinando o Neymar se ele ganha menos? Aí é distribuição de habilidades, né? O Neymar, como você disse, é o cara lá, o executor, o fazedor de gol. O vendedor, né? E não é nem só isso. O Neymar, além dele ser isso, ele já ganha o que é muito comum de jogador, direito de imagem. Ele vai começando a explorar a imagem dele e vendendo produto. Se você pegar a composição de renda de jogadores, principalmente, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar,
uma grande parte do seu faturamento É de imagem. é de imagem. Esse Show de valor que bola. eu falei, inclusive, é disso. Mas eu sei que o Diego fez essa pergunta, não é para falar de dinheiro, né? É para falar de cada um no seu quadrado. Cada né? um no seu quadrado. E isso é muito importante, falar de dinheiro, né? É para falar de cada um no seu quadrado. Cada né? um no seu quadrado. E isso é muito importante dentro Vocês da estão empresa. bem sintonizados. Era o cara. que, né, de às vezes pessoas estarem com inveja, por quê? Porque a pessoa não sabe qual que é o papel dela dentro da empresa. Cara, o papel dele é gestor. Claro que ele vai ter que ganhar mais. Ele vai ter que ganhar mais porque o papel dele gera aquela função. Se o Neymar ele vai ganhar mais, o Tite não pode olhar para o Neymar com um olhar de inveja. Se ele ganha, eu também posso ganhar. Se ele faz, eu também posso fazer. Se ele consegue ganhar o campeonato, junto a gente pode ganhar vários campeonatos. Então, o que eu entendo disso? A pessoa tem que saber qual que é o propósito dela dentro da empresa e olhar todo como uma equipe. É isso. Eu faço, o Artemio faz, o Reni faz, o Alexandre faz, o Diego faz. E junto, o que a gente faz? A gente faz junto e cresce. Ganha o campeonato, ganha o troféu. E aí vem o quê? Aí vem o bicho. Aí vem o quê? Vem o bicho. Vem um patrocínio. Vem o que? As pessoas, opa, eu quero andar com aqueles caras. Por quê? Porque tem resultado. Exato. Quando você Resultado. fala do Neymar, vamos imaginar então uma empresa? Vamos. O desafio da empresa, das grandes, o valuation dela de marca é maior do que resultado e valor patrimonial. Sim. Né? Amazon, Se você Tesla. pegar tudo, da minha época, a Provec. pandemia fez crescer tanto algumas empresas, principalmente de e-commerce, né, que estavam também já preparadas. A Magalu, eu vi um podcast da Luísa, né? Luiz Helena Trajano. E você conhece ela lá, né? Fenomenal, hein? E eu escutei um podcast dela, assim, que, lógico, tem um filho dela lá que ela tá na frente do negócio, ela tem empoderamento feminino, tem pessoas que concordam, outros não, né? Mas tem que se respeitar. O filho dela, da parte da família, que eles já estavam imaginando, já estava tudo pronto quando a pandemia chegou. É aquilo que a gente falou lá atrás. Eles antecipou o cenário de crise, né? Comportamento preditivo. Exato. E assim, o que eu acho mais legal do empresário, ele ter tempo para cuidar do negócio, é que ele entende que o concorrente faz bem para o negócio dele, mas ao mesmo tempo ele tem que evoluir ali dentro do operacional dele para ele entender que não é o concorrente que vai matar ele, às vezes é ele que está morrendo sozinho ali. É que nem os grandes latifundiários, né? Eles nem conseguem cuidar de tanta terra e tá querendo mais, né? Mais. Então, assim, o empresário, muitas vezes, ele tá tão preocupado com o concorrente, né, que ele esquece de cuidar do negócio dele. Quando ele abre o olho, ele fala, vou ter que consumir do concorrente, que eu quebrei. Aí vem aquela questão que eu falei. Ele tá olhando, ele olha o concorrente por quê? Porque ele olhou o resultado. Só que ele não olhou o resultado, ele já é fruto de um processo. Total. O resultado é a consequência do hábito, do processo. Se ele não focar aqui, não vai ter o resultado. Esquece. Não adianta. E é uma coisa que eu falo isso para todo mundo. E não me entendam mal. Todo mundo está aonde deveria estar. Se você está desconfortável aonde você está, faça por onde, tenha um senso crítico, mude, e você tem dois caminhos. Ou disrupção, que eu largo aqui, ou o caminho da transição. Eu fiz isso a minha vida toda de transitar. Porque eu comecei ali, era atendente, fazia pesquisa de intenção de voto em feira, era camelô, mas, e é o principal, você nunca pode se sentir, porque aí vem ego. Você sempre tem que estar. Hoje eu estou isso, eu não sou. Total. Eu estou. Isso. Você não tem obrigação de estar ali eternamente, você tem possibilidades. A vida é muito grande para você ficar só numa coisa. Você pode desenvolver outras habilidades que vão agregar valor para solucionar problemas e, consequentemente, você mudar o seu patamar de onde você está. Show de bola. Perfeito a colocação. Aí, Artemio, isso aí entra o quê? A zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? Aquela zona que está te expulsando para o lugar que você precisa estar para o próximo nível, cara. É água batendo na bunda, né? Porque o que acontece? O que é a zona de expulsão? Você não fez nada, você não plantou nenhuma semente negativa, mas aquilo ali está te expulsando. Para o quê? Para o seu próximo nível. Eu levo isso quando eu trabalhei na empresa de elevador. Eu fiz curso de liderança, participei de processo seletivo. O pessoal da RH me escolheu como uma pessoa capacitada para ser como líder. Na hora que foi para a mesa final, o gestor não é o Diego. Eu falei, não é possível.
3 anos preparando, fazendo curso, entendendo de pessoas, planejando, fazendo. E o que eu fui entender? Que eu estava expulsando o meu próximo nível. Então, meu próximo nível não era o CLT, agora era o empreendedor. Perfeito. Show. Então, assim, o que acontece? Você tem que saber qual que é o cenário que você está vivendo hoje. Cenário financeiro, que é importante que você falou. Macroeconômico, ou seja, o cenário daqui para frente de pandemia não é o cenário de você chegar e investir tudo. É você ter várias fontes de receita. Eu invisto aqui, invisto ali. É o gerenciamento de risco, né? Que a gente fala muito em Gerenciamento de carteira. risco. Então, assim, nós como empresários e como pessoas também, nós temos que saber qual que é o próximo nível que agora eu vou. É igual o jogador de futebol. Engraçado que o tema aqui de jogador de futebol tá bem tudo influente, liga, né? O Neymar foi pro Santos. Mas porque o futebol tá no foi pro Santos. Brasil, então. Aí, detalhe, o que ele percebeu? Cara, eu não vou pro São Paulo. Eu só saio daqui para ir pro Barcelona. Meu nível agora, eu não vou rebaixar o meu nível. Não porque o outro time é melhor ou menor, não. Mas o nível de jogo dele não estava mais adequado para o Brasil. Não era condizente, não era... Né? Então ele falou assim, não, agora para mim é só para a Europa. E quando o cara chega naquele nível lá, o que ele vai passar? Por uma pressão, por uma zona de aprendizado. Ou seja, eu treinava no Brasil, agora na Europa é diferente. Que vem o que você falou do Darwin, que é o quê? A chance de ser o quê? Se adaptalizar ao ambiente. Exato. Né? E outra coisa, então, aproveitando, você gosta de fazer pergunta, eu vou te fazer uma. Aí, manda fazendo essa analogia do futebol, eu vejo que o empresário também, às vezes, comete um erro na hora de entender se é o momento da empresa dele crescer. Sim. Eu trabalhei muito na área de distribuição, né, como eu disse aqui, na Ambev e tal. Então, a gente visitava o varejo, o supermercadista, o médio, o grande e tudo. E, às vezes, o cara começava a vender muito, aí a loja dele estava cheia. Aí, em vez de ele começou a criar aquela bagunça. Então, em vez de ele parar ali e consertar o e processo. consertar, entender, adaptar todos os processos, ele fala, não, eu tenho que aumentar a loja ou eu tenho que abrir a segunda unidade, que eu vou vender mais. Então, se o cara tinha um cliente, que todo mundo quer, né? Ele estava vendendo muito. Por que ao ele ampliar ou abrir a segunda unidade, ele quebrou? Eu vi vários assim. Show de bola. Dentro da metodologia empresarial, qual o erro disso aí? Na minha concepção, planejamento. Tudo vai envolver o planejamento, porque é o seguinte, naquela próxima loja que eu vou abrir, qual que é a minha prospecção? Qual que é o meu projeto de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo? Esse dinheiro que eu estou investindo na outra loja, será que eu estou deixando caixa saudável para me suprir? As pessoas que eu estou colocando lá, são pessoas que eu já tenho preparadas ou eu vou simplesmente testar aquelas pessoas? Então, na minha concepção, o empresário só pode ir para outro nível se esse negócio dele aqui já está redondo, girando, e ele tem caixa farto para ele superar aquele outro cenário. Então, isso eu chamo de antídoto da crise. Um dos antídotos da crise é o quê? Se eu tenho um caixa farto. Vamos pegar o exemplo da pandemia. A pandemia veio. Empresa que não tinha caixa de 6 meses, o que elas teve que fazer? Vender patrimônio a preço de banana. Total. Pessoas que tinham fazendas, carros, o que eles teve que fazer? Se desfazer. Porque não se preparou o quê? Para a inovação, para o cenário. E é uma coisa que eu amo falar para as pessoas é o quê? Planejamento. Onde sua empresa quer estar no final desse ano? Daqui 2 anos, você quer estar onde? Como pessoa, como empresário? Qual que é o seu próximo nível? Quando você foi lá conhecer o Grupo Crescimento, a gente tinha uma sala lá, Artem, de 30 metros quadrados. Comecei a atender numa sala de 30 metros quadrados. E o que eu percebi? Planejamento. O que eu precisava fazer? Recurso para investir na reforma, na obra. Mas o que eu fui fazer antes? Eu fui fazer uma planilha. Qual que é o meu investimento? O que eu preciso investir para a empresa funcionar? E depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou o quê? Adaptando. É igual você comprou um carro hoje. Você comprou um carro agora, o que você vai fazer? Às vezes ele não vem com isso filme, mas é um acessório. Às vezes você comprou um carro, ele tem aro 17, você quer um aro 20, então você pode trocar. Então, o que eu acho que o empresário ele tem que ter no cenário dele? O que ele precisa fazer hoje para ele começar e ele ter reserva, fluxo de caixa para ele fazer o quê? Se movimentando ali. Eu fiz essa pergunta para você porque, dependendo do negócio, ela tem
vários tipos de respostas, mas o planejamento é fundamental. Mas a grande questão, Artemio, é que vender muito, né, para você que é empresário aí, vender muito às vezes não é bom. O importante é a margem. Isso eu aprendi de verdade no mercado ali, no Skin the Game, que as redes, os varejistas, no geral, os mais estruturados, Alexandre, eram os caras que trabalhavam bem em margem. Show, excelente. Então, assim, às vezes você vê aquela loja lotada. Então, vamos falar aqui um pouco do mercado varejista, né? Aquela loja lotada, aquele tanto de gente ali, o cara, rapaz, eu tenho que aumentar a loja. Aí a gente volta no planejamento, que eu acho que é o conceito geral da Genius, né? A gente ajudar as empresas a entender que os processos são necessários. Ele entender, para mim tomar o próximo passo. Deixa eu olhar primeiro a minha margem aqui. Será que essa loja está cheia, mas está me dando lucro? Será que eu estou ganhando dinheiro mesmo ou estou ficando só no visual? Quanto de dinheiro eu estou rodando, né, para me gerar um percentual menor? Às vezes eu tenho que aumentar minha margem e esvaziar um pouco. Eu falo isso, tem um conhecido de um restaurante que ele não estava dando conta de atender. A fila, o povo indo embora. Ele, eu vou aumentar. Eu acho que assim... Aí ele pegou, eu peguei e falei para ele, falei assim, cara, vai olhar quanto que tá te dando de margem primeiro, para depois você ampliar. E ele foi analisar, ele falou, cara, é verdade, eu vou aumentar meu preço aqui 35%, salvo engano. O que ele fez? Ele diminuiu a fila, mas o restaurante continuou cheio, ele aumentou a margem dele, sem precisar aumentar o número de colaboradores, sem precisar fazer um desembolso, às vezes que até ele não tinha naquele momento de amplitude. Então, isso vai de encontro que a gente quer trazer para o empresário na Genius. Junto a 4 mãos, tomar a melhor solução para dentro de cada cenário que o mercado dele, a loja dele, seja ele do varejista, seja ele para o mercado de serviços, para ele tomar a decisão mais assertiva possível. Minimizar os erros. E só os processos que conseguem minimizar os erros. E voltando ali para aquela situação do empresário entender onde a empresa dele está. Nós temos que entender, Diego, onde a minha empresa está, qual pilar que ela está, como eu conheço, né, como que eu sei o que fazer com a minha empresa, onde eu estou, por faturamento, por tempo, por quê? Eu quero só pegar o gancho que o René falou, que é importante, sobre precificação do produto. Eu vou citar até um caso aqui, que esse caso ele é real, de um restaurante que eu estava fazendo uma consultoria. E o que acontece? Quando você não sabe o preço que vale seu produto, isso pode te levar à quebra muito rápido, sem você perceber. Então, olha para você. Lá nesse restaurante, o quilo dele era R$ 44,90 de segunda a sexta-feira. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui pegar uma peça de alcatra que ele compra para o restaurante dele e eu fui calcular essa peça. Eu fui precificar quanto que vale essa carne depois dela feita. Então, olha para você ver o número que a gente chegou. Ele pagava R$ 35,00 no quilo de alcatra. Depois dessa carne feita, essa carne valeria R$ 49,80. Se ele vende o quilo dela a R$ 44,90, então cada quilo que ele vende, ele leva um prejuízo mais ou menos de R$ 5,00. Então, quanto mais ele vendia, mais ele levava prejuízo. Então, tem muita gente que não entende o quê? O que é lucro, o que é faturamento e o que é caixa. Total. Tem muita gente que leva o faturamento como eu estou faturando 1 milhão, mas está lucrando quanto? Quanto que está vindo para o seu bolso, que é o lucro real? Aí dentro disso envolve o quê? Custo operacional, custo de investimento, despesa fixa, despesa variável, o ROI, várias habilidades que a empresa precisa ter. E eu posso te garantir com um número, 83% das empresas hoje não sabem precificar seu produto. Posso te garantir com total... E eu vejo real, isso. Né? É real. É real. E o pessoal, assim, eles não têm a dimensão do que a automação e tecnologia pode fazer. Às vezes ele chega lá, eu tenho, assim, uma certeza, vamos falar um pouco da minha área, que escritórios jurídicos hoje, eu olho assim o escritório quando tem muita opulência, alguma coisa, eu já olho aquilo como um elefante branco. Eu falo, cara, quanto que ele custa para manter isso? Se você investe em tecnologia para fazer automação no seu atendimento, escritório, tudo, para seu cliente sempre ser atendido, porque ele é o principal, você vai dar um tempo de qualidade para ele. A automação vai servir para poder facilitar o processo. Agora, várias pessoas não entendem isso. Eles preferem fazer o quê? Vão ampliar a qualquer custo, a qualquer preço, sem dosar
o custo operacional de como isso funciona, sem dosar principalmente o recurso humano, quanto que isso vai, e o principal, o tempo dele para dedicar para o teu colaborador o que ele pode fazer de qualidade. Total. Porque assim, se ele entrega para o colaborador dele qualidade de atendimento para ele, porque o próprio marketing seu é dentro da sua empresa. Você tem que fazer teu endomarketing. Aí o cara já pensa em vender, mas peraí, você está fazendo o teu marketing da tua empresa, para os seus colaboradores, para eles terem confiança no que você está falando? Cliente interno, né? No cliente interno, que ele é o principal propagador do teu produto. Então, E não é achar assim, é simplesmente dar dinheiro que vai resolver. Estatisticamente, as pessoas hoje não são movidas a isso. Já mostra que simplesmente você aumentar salário, você tem um período de maturação que ele aceita. Depois de algum tempo ele fala assim, peraí, mas o que vai além disso? é o salário emocional. É o também. salário emocional, é dar inteligência emocional para a pessoa, é você simplesmente também preocupar com ela. Eu acho que tudo tem uma frase de Carl Jung que ele fala o seguinte: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Total. É bem isso. Você não pode perder a humanidade. Empresa é feita de pessoas. De pessoas. Então isso é muito claro. E o nível, e os níveis da empresa. Isso. Eu acho a pergunta do Alexandre pertinente, porque eu acho que o empresário tem que saber em que patamar a empresa dele está. E eu complemento a pergunta sua, Alexandre, se tem ferramentas para mim descobrir isso, em que nível a minha empresa está, para me minimizar eventuais riscos, né? Existe isso aí? Existe demais. Muitas pessoas têm aquela concepção de fazer o valuation, né? Quanto que a empresa vale, né? Pelo faturamento, pelo lucro que ela está dando. O que a empresa ela tem que entender? Como eu falei, né, mais cedo, o planejamento de curto, médio e longo prazo. Eu vou falar da minha empresa porque a melhor forma de eu falar é da minha empresa. Então, vamos pegar exemplo. Eu comecei num escritório pequeno de 30 metros quadrados. Então, quando eu fui para um outro nível, o que eu tive que fazer? Um novo planejamento. Eu tive que se adaptar, aumentou o custo operacional. A empresa ela tem que ter uma margem para você chegar no ponto de equilíbrio, né? Eu acredito que muitos empresários, o que eles fazem hoje? Ele pega a caixa da empresa que não é para ele pegar. E ele confunde o pessoal com pessoa jurídica, ele começa a gastar. Quando você está começando um business, você tem que pegar o mínimo necessário. Por quê? Você tem que multiplicar o dinheiro. É o MVP, né? Que a gente sempre fala. Você tem que fazer o quê? Você tem que levar a empresa para isso. Então, para você fazer isso, você precisa do quê? De uma gestão financeira, de um DRE, de um fluxo de caixa, né? De saber como é que está a saúde financeira da sua empresa. E o que acontece? Um dia eu perguntei para você faz DRE, né? Que é o DRE, né? Você tem DR? O cara falou assim, rapaz, eu tenho que ver com o meu advogado. ele não sabia, né? Demonstrativo de resultado do exercício, assim. E é uma coisa tão simples, né? Que é uma nomenclatura, às vezes, desconhecida para muitos, que é tão eficaz e importante, né? Vem lá da época de vovó, que falava assim, meu filho, você precisa saber o tamanho do buraco, você descobriu a quantidade de terra que você vai ter que usar para tampar ele, né? Então, assim, as empresas hoje, quando eu te fiz essa pergunta, para a pessoa consegue entender que nível a empresa dele está, porque muitos empresários eles estão trabalhando no escuro, né? Quando eu falo no escuro, o quê? Eu gosto de fazer as analogias da música, né? Aquela do padre lá, como é que fala? Do pastor, a música. Faz um milagre em mim, né? Ele chega cedo, a oração, o Alexandre gosta muito de falar, né? A ora e age, né? Oração, ora e age. O cara vai e fala assim, Artemio, meu Deus, que aquele boleto não protesta hoje. Pagar o boleto do coração. E o pior de tudo, o cara chegar lá e falar assim, uai, tinha boleto para hoje, né? Era para hoje mesmo? Aí ele vai se esbarrando às vezes, porque aí tem outros departamentos que ele tem que saber fazer a compra de acordo com o casal financeiro, né, da empresa. Então, assim, o que eu vejo? O que eu observo de forma mais simplista? Você que é empresário e está nos escutando. A sua empresa, ela vai te mostrar o nível dela com clareza, quando tudo que a gente está falando aqui está se tornando mais claro. A DRA, eu faço isso lá. Você tem um planejamento orçamentário? Eu tenho. E você já vai entendendo o nível que você está. Você vai se encaixando, entendendo ali. Aí quando fala assim, você está sabendo contratar?
seu to-over, aí o cara vai, que é isso? Opa, então eu já não estou naquele nível muito tem gente mais elevado. É aquele conceito, né? Ele acha que assim, é simplesmente troca a peça. Total. Eu vou usar aí um substitui, exemplo. aí resumindo. Você, empresário, tem que entender que as ferramentas que a gente vai trazer dentro da Genius House, né, das prateleiras, a gente vai te ajudar a potencializar aquilo que você é bom e vai fazer com que você entenda que aquilo que você não está fazendo, que está sendo ruim para o seu negócio, na hora que você fazer. Que aquela pequenas coisas todos os dias, O né? óbvio, E digo mais, o a gente básico, vai te evoluindo, ensinar né? a descobrir no que você é bom. Total, Porque tem como você fazer isso. Existe técnica para isso. total. Eu descobri, foi a pergunta mais difícil da minha vida. O que você faz de bom? No que você é bom? Isso aí. Já viu quando você vai falar? É tão fácil falar, por exemplo, para você falar do Alexandre. Aham. Agora vai falar de você mesmo. É difícil. É difícil. Olha para você, tanto que isso é interessante. Eu vou usar um exemplo aqui que para quem está assistindo vai ficar claro sobre a pergunta. Vamos pegar exemplo. Eu sou torcedor do Vila Nova. Né? Para você que está assistindo meu que é de Deus. fora, eu sou do Goiás. Então eu torço pro Vila Nova. Maria, rapaz. Mas olha para você ver. O Vila, ele não pode subir para a Série A, cara. Não pode, porque senão o cenário fica pior. É igual o exemplo que você contou da empresa. Eu não posso abrir uma filial, senão eu quebro. Então eu tenho que entender qual que é o cenário da minha empresa e qual que é meu público-alvo. O Vila é time de jogar de Série B, cara. O Série B. Diego gosta de falar de time, né? Gosto, Só que agora ele apaixonado errou. Ele não falou Time é de jogar- time, não. Tô brincando, hein, meus amigos. Né? Tem muito amigo Então vamos pegar vilanovense. exemplo. O Goiás é um time que a gente vê para manter. O Alexandre que está presidente do Goiânia, então ele sabe disso. Exemplo, para manter um time de Série A tem que ter recurso. Ixi. Aí eu vou entrar o quê? Vou entrar nisso como se fosse um recurso de custo operacional, Artemio. Para manter o time naquele padrão daquela empresa, ele tem que ter um custo alto. Jogador caro, base, treinamento, pessoas capacitadas para estar lá, diretores caros, Então, pilar, né? gerentes, tem os pilares. Então, o que você tem que entender? Vamos pegar exemplo da minha empresa, que é o Grupo Crescimento. A minha empresa, ela está chegando no nível que eu vou ter que ver outra base. Por quê? Porque as salas já estão todas cheias, já está passando do ponto de equilíbrio, agora a gente já tendo um pouco de lucro. E a empresa, ela não foi criada com o propósito de crescer rápido, mas as coisas aconteceram muito rápido. Então evoluiu, passamos do ponto de equilíbrio, estamos tendo um lucro agora. Então o que eu pensei? Esse é um business que dá certo, que é um modelo de cowork. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um caixa, vou colocar uma gestão lá, treinar uma pessoa, que é formar sucessores, que foi o que Jesus Cristo fez na terra, formou discípulos para ele ir embora. Então quer aumentar a sua empresa? Forma sucessores. Total. Deixa o sucessor lá, vai para o próximo nível, Passa o bastão, forma né? um sucessor. Vamos pegar exemplo. A gente trocou ideia muito essa semana. O Alexandre estava viajando. Deixou o sucessor para o quê? Tomar de conta. Um cara que confia, um cara que resolve problema, um cara que não vai ligar para passar problema. Eu falo assim, o dia que você tem uma empresa, imagina o cenário que você ficou doente ou alguma coisa do gênero e você não pode ir lá mais. Como é que ela vai viver? Perfeito. Se essa empresa não viver, é porque você está fazendo um trabalho como líder e gestor errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Fica refém da empresa, nós já falamos sobre isso, Você né? não pode ter doença, você não pode fazer mais nada, você não pode ter vida. Então nós já falamos aqui já hoje sobre cultura. Cara, foi uma bala. porção de coisas, né? Já tem aí já quase 2 horas. 2 horas de podcast já, né? 1h30 mais ou menos. 1h30. Então, e aí? Temos que... E aí Tem que acelerar, né? Porque parece senão- que falar de negócio é tão bom que o tempo passa rápido. Você nem vê, né? Principalmente quando tem claro que caminho você deve seguir. É isso. Né? Porque se, como diz outro, é uma falácia, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho caminho serve. Então, assim, da minha parte, eu queria finalizar agradecendo por estar aqui nesse primeiro podcast, o Genius Cast da Genius House, que iniciou um projeto aí idealizado pelo Alexandre. Então, Alexandre, é muito bom estar aqui. E a gente poderia ficar aqui um tempão falando mais sobre negócios, sobre empreendedorismo, passando um pouquinho do que a gente passa no dia a dia. Mas você, empresário, né, goiano, né, Do pé rachado. ou que Mas do Piqui. está aqui em Goiânia, quer se juntar, né, ser um membro da Genius House, fiquem atentos, vai ter muita coisa boa,
muita gente gabaritada, assim como esse fenômeno que está aqui na minha frente. Esses dois, né? O Artemio e o Diegão. O Alexandre eu não vou falar não, porque senão eu vou falar que eu vou puxando o saco, né? Então é muito bom estar aqui, passar um pouco do que a gente vive, e na Genius House a gente vai poder se conectar ainda mais com mais e mais empresários, que com certeza, às vezes o mensageiro ele é importante, mas o mais importante é a mensagem. E para a empresa não tem conversa fiada, é processo. Processo é que vai te levar para o próximo patamar. E eu queria agradecer ao Alexandre, o Reni, o Tiegão, a oportunidade de estar aqui no primeiro, né? É o primeiro de muitos, eu tenho certeza disso. E convidar vocês, agradecer vocês também da nossa audiência, a participar conosco do Genius House. Isso aqui que a gente está vendo, esse aperitivo, vocês vão ter com excelência. Porque a gente estamos aqui, a gente não admite nada que não o extraordinário. Convido vocês com o maior carinho do mundo. Eu tenho certeza que a gente pode mudar a vida de vocês, como a gente mudou a nossa. Não precisa ser muito longe. Na prática, skin the game, é o que a gente quer. Tenham certeza disso. Tirem essa mácula do medo, da indecisão. Eu acho que a decisão é o melhor caminho. Ficar indeciso não é algo que é bom para ninguém. Ficar em cima do muro. Ou vou para sim ou para não. Se fez sentido para você de alguma forma, você está mais do que convidado. A gente vai se ver logo mais na Genius House e em novos podcasts, falando de tecnologia, de tudo que pode ser feito para a sua empresa melhorar e você ter um crescimento para você, para sua família e para todos os seus colaboradores. Tamo junto. Show de bola. Quero agradecer o Artemio, o Excelência, né, o Reni, agradecer o Alexandre, agradecer você que participou vendo aí esse vídeo. E eu quero dizer para você que talvez, se você acreditar e vir para o projeto, você pode estar aqui nessa próxima mesa. Com certeza. Né? Que é um dos benefícios que a gente quer trazer para você. E eu quero te convidar para o Genius Connect. Um evento que você vai conectar com pessoas que têm propósito para te ajudar a alavancar a sua empresa. Então, vem para cá, que aqui é o seu lugar. Rapaz, a responsabilidade está aumentando cada vez mais. Genius House, como meu querido Artemio fala, né, em inglês bem fluente mesmo. Genius House. Para nós aqui é Genius House mesmo, né? Então, assim, Genius House, então gênios, né? Pessoas normais com atitudes geniais. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. A gente espera que seja de muitos mesmo. Agradeço demais pela presença de vocês aqui. E, cara, foi demais. Foi muito bom mesmo. Se pudesse, como o Reni falou, a gente falaria aqui vários minutos, horas, né? Porque falar de empreendedorismo é muito bom. Falar de empresa, de empresário, de tecnologia, né? Temos pessoas aqui. E você que quer fazer parte do Genius, se inscreva aí no canal, né? Vai ter o canal no YouTube, Instagram, então vai ficar tudo para vocês na plataforma. E bora, né? Eu queria falar também do nosso sapinho que está aqui. Esse sapinho aqui é de um grande amigo, né? Que deu pra gente. Né? Um abraço para você, Marcos Marques, né? Aí é fenômeno. Mentores também. Então, assim, tá aqui, Goiás, né? Tá aqui, Mendy de Goiás, tá em São Paulo agora, né? Tá desbravando aí também. Acelerador empresarial, um cara fenômeno de empresários, cara. É um cara fenomenal. De empresas. Acelerador, acelera mesmo. O cara fala por si, né? Não muita coisa, ele é um cara bom, né? Do bem, um cara que tá pensando nisso mesmo. E agradeço vocês pela audiência, pela paciência e até o próximo podcast Genius. Valeu! Genius Cash, bora Jazz! Bora Genius!